Hoje o Alerj Debate vai falar de um tema que assusta a maioria das mulheres, o câncer de mama. Mas a medicina conta com um forte aliado, principalmente na prevenção dessa doença, que é a radiologia. Para falar sobre esse assunto, recebemos o deputado João Pedro, do Democratas, e o médico e professor Elderson Torinho, que é chefe do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Instituto de Ginecologia da UFRJ. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Elderson, eu queria saber do senhor, o câncer de mama é o câncer mais frequente no mundo e estima-se, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde, que em 2010 surjam mais 49.400 casos só no Brasil. Por que esse câncer é o câncer tão frequente assim? Por que essa incidência é tão alta? De um modo geral, o câncer está ligado ao envelhecimento. À medida que se vive mais câncer haveremos de ter. Mas, particularmente no câncer de mama, existem alguns fatores que predispõem à formação desse câncer. Desse modo, fator genético, por exemplo, é um caso que é uma situação que produz um acréscimo no número da população de mulheres que apresentam esse transtorno, que é um transtorno grave. 6% dos casos de câncer de mama estão relacionados a esse fator genético. A maioria, no entanto, está relacionada à idade. À medida que se vive mais teremos câncer de todos os órgãos, né? Assim, por exemplo, teremos mais câncer de pulmão, teremos mais câncer de pele, teremos mais câncer de estômago, etc. E a mama, hoje, no mundo inteiro, tem um destaque muito especial, porquanto a sua frequência é crescente e é um câncer que, se não diagnosticado precocemente, é capaz de matar. Por isso, a importância que se dá ao tema câncer de mama hoje, porque em todos os continentes ele cresce e, se não tratado, certamente, não tratado precocemente, talvez a palavra-chave esteja aí, ele é capaz de tirar milhares de vidas todos os anos. Doutor Elderson, mas então se avançou muito na tecnologia para verificar, enfim, no início, o câncer de mama. Então, na verdade, o câncer de mama não aumentou, claro que a idade aumentou, a expectativa de vida das pessoas aumentaram, mas, na verdade, o que acontece é que as pessoas morriam por câncer de mama sem saber, enfim, tinha metástase, enfim, esse número está mais frequente. É interessante essa pergunta. Eu penso assim, qual a vida média do ser humano há 2000 anos atrás? 23 anos. Quer dizer, não havia idade para se ter câncer de mama. Isso é apenas um registro histórico. Durante a Idade Média, o brasileiro vivia em torno de 33 anos de idade. Durante a Idade Média, não. Eu diria até que no início do século passado, a vida média do brasileiro não ultrapassava 35 anos. Não havia tempo para que ele pudesse desenvolver câncer. À medida que a vida média do brasileiro foi crescendo, hoje a mulher vive 72 anos, o homem 70 anos, a expectativa, considerando que o câncer é uma doença degenerativa proliferativa, é que teremos muito mais câncer. E aí, o que você vai ter? Vamos ter que nos empenhar em detectar esse câncer, porque até então, quando não haviam os instrumentos que hoje correntemente podem ser utilizados para a detecção do câncer, antes que se torne palpável, é bom que se diga isso, porque o sucesso de um programa de combate ao câncer de mama está diretamente ligado ao momento do diagnóstico, considerando que os benefícios maiores são benefícios oriundos da identificação do câncer antes que se torne palpável, aí então cresce de importância os instrumentos para essa detecção. O exame clínico, ou seja, quando você vai ao ginecologista, ao mastologista, fazer o exame de rotina, e isso inclui a palpação da mama, é um dado muito importante. Quando ele palpa e percebe que existe um câncer na mama ou alguma coisa suspeita de sê-lo, esse câncer está muito avançado. Vou lhes dar um exemplo. Entre a formação da primeira célula cancerosa até que esse câncer atinja 1 milímetro de tamanho, decorrem 6, 7 anos. 1 milímetro de tamanho é muito difícil você diagnosticar através da mamografia, que é o exame básico. Precisam mais 3, 4 anos para ele se tornar um câncer de 1 centímetro. Aí a mamografia consegue detectar a maioria deles, salvo
alguns grupos de mulheres que têm muito tecido mamário. Depois nós explicamos o que é isso. Mas a gente só tem essa informação porque normalmente a mulher tem na cabeça que é preciso fazer esses 2 exames. O autoexame ou o exame no próprio ginecologista ou mastologista, do toque, da palpação, mas não tem tanto essa informação de que a mamografia também já vai pegar esse câncer mais desenvolvido. Então, que outros exames são possíveis de detectar o câncer na fase mais primária, quando ele aparece? Eu acho que o programa que a classe médica utiliza para detecção precoce é a mamografia. Na prática, quando você escolhe um método para, digamos, rastrear o câncer, no colo uterino é o Papa Nicolau, um exame clássico que baixou muito a mortalidade por câncer de colo. Na mama é a mamografia, que não é um método, digamos assim, tão barato quanto o exame da pesquisa de câncer do colo uterino. Mas, de qualquer maneira, é o mais eficiente, é o que mais reúne custo-benefício, reúne melhor essa relação. E a mamografia, quando estaria indicado? Mamografia para detecção precoce a partir dos 40 anos. Há, atualmente, quem pense que deva ser a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, que é uma sociedade de especialidade que coordena, digamos, cientificamente essa política, ela prescreve a partir dos 40 anos. Então, toda mulher que atinge os 40 anos de vida deveria ser submetida à mamografia. Faz exceção aquelas pacientes que têm história familiar. E em relação à história familiar, não basta dizer assim, não, minha mãe teve câncer de mama. É importante que a mãe ou a irmã mais velha tenha tido câncer de mama na chamada perimenopausa, porque um câncer apresentado ou diagnosticado aos 80 anos de vida, aos 75 anos de vida, não tem o mesmo significado de um câncer identificado aos 42 anos, 45 anos. Não tem essa mesma importância genética para paciente nova ter essa preocupação no histórico familiar dela. Exatamente. É uma pergunta constante nos ambulatórios públicos, nos consultórios. Minha mãe teve câncer de mama. Eu preciso entrar num programa especial? Não. Tem que saber a idade. Porque se for um câncer manifesto tardiamente, no seu precedente, esse câncer depende mais da degeneração celular, portanto, do envelhecimento celular, do que propriamente de uma mutação que ocorra precocemente. E se essa mutação é identificada precocemente na mãe ou na irmã, o seu descendente deve iniciar a detecção, o estudo de investigação 8, 10 anos antes. Olha a diferença de conduta, né? Aí já por volta de 30 anos, até 35, ela já deve estar fazendo esses exames. Já vai se submeter a exame clínico mais frequente, com palpação, a mamografia mais precoce e ultrassonografia, que são os métodos